Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em mais um Você no Divã comigo, Aloísio Silva, psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade, ou melhor, o azar de sempre escolher a pessoa errada para o relacionamento. Isso foi sugestão de uma das nossas seguidoras, que nos segue no Facebook e que pediu isso, né? Pediu a ajuda com relação à escolha do parceiro, da parceira, e perguntou por que toda vez que ela busca alguém, ela sempre encontra com problemas. E aí a gente resolveu usar a mesma expressão que ela usou. A Luísa, ela disse, eu tenho dedo podre para escolher homem. E eu já vi também um homem dizer a mesma coisa. Eu tenho dedo podre para escolher mulher. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele se casou 5 vezes. Enfim, agora está no quinto relacionamento. Tirando esse quinto relacionamento, os 4 anteriores, todos eles a esposa o traiu. E ainda na época do namoro também, ele encontrava sempre aquela namorada que traía ele. Então isso incomoda muito ele. Ele, né, já perguntou, já foi ao médico para ver se ele tinha algum problema no campo sexual, né, conversa com os amigos. E, no entanto, não é nada disso. Se ele tivesse algum problema no campo sexual, fazia sentido, mas não tem. Por que toda vez que ele se envolve com pessoa que trai ele? E por que isso acontece? Mulheres que se envolvem com homens usuários de drogas, com rapazes que são usuários de droga. E aí, por causa disso, termina o relacionamento, que é todo um transtorno, a gente sabe que é difícil, terminar um relacionamento é um processo doloroso. Começar um relacionamento é muito bom, né? Quando a gente encontra a pessoa pela qual a gente se apaixona, a gente fica no mundo da lua, né? A gente fica com adrenalina o tempo todo, vendo o mundo cor-de-rosa, com um sorriso no rosto, bem disposto. No entanto, quando esse relacionamento precisa terminar, é um sofrimento tremendo. Então, terminar um relacionamento é como enterrar um defunto. A dor é a mesma dor, é a dor do funeral. Então, imagina a pessoa que faz várias experiências. É como se ela, o tempo todo, fizesse funerais. É como se ela estivesse sempre enterrando o mesmo morto. Então, terminar um relacionamento não é fácil. Agora, pior do que terminar um relacionamento é sair daquele problemático, ter todo um trabalho para encerrá-lo. A gente sabe que é muito difícil, né? Quanto mais profundo é o relacionamento, mais difícil é encerrar esse relacionamento. Mas mais difícil do que encerrar. E aí você, saindo daquele relacionamento difícil, você se envolve num outro relacionamento que vai dar o mesmo resultado. É como se os seus relacionamentos tivessem mortalidade infantil. Eles não passam de 5 anos de relacionamento. E aí você olha para outras pessoas, amigos, vizinhos, e essas pessoas têm relacionamentos longevos. Casamento que dura 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, isso deprime a pessoa, porque ela começa a se culpar. Quando ela termina o primeiro relacionamento, ela bota toda a culpa no outro. No segundo, ela repete a mesma coisa. Mas a partir do terceiro relacionamento, ela começa a se perguntar se isso não é um problema dela. E aí há um processo de autoacusação do próprio ego
que a leva à conclusão de que é um problema dela. Sem falar que ela perde a esperança de uma relação longeva. Ela começa a pensar, meu Deus, não vai dar certo de novo. E aí ela começa a entrar com reservas. E quando você entra no relacionamento com reservas, você faz com que o outro fique desconfiado de você. E ele também vai entrar com reservas. E aí um relacionamento construído com reservas, com desconfiança, automaticamente não vai se aprofundar. Vai ficar mais fácil ainda a separação. Então é um círculo vicioso. Qualquer relacionamento, para ele dar certo, é necessário que a pessoa se jogue nele. Né? Então por que acontece isso? Por que eu envolvo com pessoa que não dá certo? Com pessoa com quem que me dá problema? Homem alcoólatra, homem usuário de droga. Não que não exista mulher alcoólatra, existe. Mas venhamos e convenhamos que o índice é muito menor. Homem alcoólatra, homem usuário de droga, homem abusador, que gosta de relacionamento abusivo, que quer espancar a companheira. E aí às vezes sai de um que é violento, homem truculento, sai de um e aí arruma outro tão truculento quanto o anterior. Quer dizer, como é que isso acontece? É azar? É maldição? Por que isso acontece? E é exatamente isso que a nossa ouvinte, que a nossa fake amiga, né, nos perguntou. O homem casa com uma mulher leviana, uma mulher que trai ele, uma mulher que enfim, e aí sai daquela, casa com outra igualzinha. Por que isso acontece? Será que isso é maldição? Será que isso é azar? Será que é um problema na pessoa? Essas são as perguntas que habitam a cabeça do indivíduo que está em busca desse esclarecimento. Mas Freud explica, como tudo, né? O Freud explica. Como é que o Freud explica? Como é que se constrói os relacionamentos? Vamos entender aqui como é que se constroem os relacionamentos. A criança, durante o período infantil, é a autossexualidade. Então a criança tem a sexualidade nela, com ela. O erotismo infantil é puramente com a criança. Ela não tem esse jogo do sexo com a outra pessoa. Então toda a sexualidade está concentrada nela. No livro Tratado sobre a Sexualidade, Freud vai chamar de autoerotismo. Autoerotismo. Então a criança se masturba, ela se toca, ela tem orgasmo por ela mesma. Tanto que nós psicanalistas sempre dizemos, quando a criança começa a sentir interesse sexual por outro, por exemplo, por outra criança, é necessário a gente ficar de olho aberto, que pode ser uma criança abusada, que foi abusada sexualmente. Porque a criança normalmente é o autoerotismo. Muito bem. Aos 6 anos, o Freud fala que a criança entra numa latência de sexualidade, ou seja, a sexualidade da criança ela é sublimada, ela é transferida para o saber, para a inteligência. Então aquela curiosidade, por quê, por quê, por quê? Então na escola, dos 7 aos 14, aos 12, 13, dependendo da criança, essa sexualidade ela é reelaborada e aí ela não volta mais para o corpo, ela vai para o outro. É o que o Freud chama de escolha objetal, sexo objetal, que tem como foco o outro. O outro é o objeto do meu desejo. O que ocorre nesse período, fazendo com que as pessoas escolham a pessoa errada? Né? Durante hoje vai ter muita pergunta pelo jeito. Durante o período do complexo de Édipo, tem várias fases, né? Vale a pena você depois ver outras lives minhas para ver essas fases. Então o que acontece?
Após a fase fálica, o que é a fase fálica? Quando a criança descobre que ela é diferente do outro gênero, a menina descobre que ela não tem pênis, então essa menina se apaixona por alguém diferente, alguém que tenha pênis, já que ela não tem. E a pessoa que tem pênis mais próxima dela é o pai. Ela se apaixona pelo pai, é o complexo de Édipo. O menino se apaixona pela mãe, mas não é a paixão sexual ainda, é uma paixão no campo da fantasia infantil, uma paixão primitiva. Nos animais isso acaba se tornando ato sexual mesmo, mas nós humanos somos castrados pela proibição do incesto. Transar com o pai e com a mãe é proibido na nossa cultura. Então, nesse período, a criança se apaixona pelo pai ou pela mãe. E aí, como é que ela vê esse pai e essa mãe? Isso vai impactar na escolha adulta. O ponto está aí. Como é que essa criança percebe, a partir dos 5 anos, o pai ou a mãe? Vamos imaginar uma mulher, já que foi uma mulher que nos pediu orientação. Se a menina, observando a relação do pai com a mãe, ela percebe que o pai é violento, que o pai é truculento, que o pai bate na mãe, ela tem uma grande chance de escolher um homem violento, um homem que vai bater nela, como o pai bate na mãe. Aí você diz, por que isso acontece, Aloysio? Eu já vou explicar. Olha só, ela se apaixona pelo pai, ela quer ficar com o pai, mas é proibido. O pai castra, o pai diz assim, minha filha, você vai crescer, você é minha princesa, você vai crescer e vai conhecer um homem com quem você vai se casar. Eu não posso, porque eu já sou casado com a sua mãe. Isso é chamado de castração. Somente o pai pode castrar a filha, somente a mãe pode castrar o filho. Então, nesse momento de castração, a menina, se for o pai, ela então vai procurar um rapaz que tenha as mesmas características do pai. Já que ela não pode casar com o original, ela vai se casar com a Xerox, com a cópia. E para ela conquistar esse pai, ela tem que se comportar como a mãe. Percebe? Então, se a mãe era submissa, se a mãe apanhava do pai e por isso manteve o casamento, isso na interpretação infantil da criança, ela também vai se sujeitar à violência, ela vai se sujeitar a apanhar do marido, para que ela conquiste o pai que agora está encarnado na figura do marido. Tá complexo? Eu estou tentando explicar, tá complexo isso aí? E isso aí é interessante, esse assunto. Nós tivemos um encontro com mulheres na UF, envolvendo o Ministério Público, o juizado, universidade, vários segmentos da UF, da Universidade Federal do Espírito Santo, e aí o ponto central era a psicanálise. A psicanálise clínica deveria explicar por que aquelas mulheres são espancadas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo é campeão na violência contra a mulher. E aqui foi até desenvolvido aquele botão do pânico, que é a mulher, quando o homem se aproximar, ela apertar o botão, a polícia chega e pega ele, em função de como as nossas mulheres são violentadas pelos homens. E aí eu fui explicar isso lá, falar, se a mulher estiver no meu divã, eu preciso resgatar essa imagem da mulher. E por que a mulher começa a escolher homem violento? Estou dando um exemplo aí de homem violento, homem truculento. Porque ela quer conquistar o pai. Aí você pergunta, mas então ela vai ter essa maldição? Ela vai ter que ficar sozinha para sempre? Ela vai encontrar sempre homem violento? Ela só vai atrair homem violento? Ela só vai se interessar por homem violento? Não, ela pode fazer análise. Na análise, ela vai desconstruir essa imagem paterna e vai reconstruir um outro pai. Porque o pai dela tem qualidades que ela não enxergou. Talvez esse pai nem é violento, ela vê ele violento.
Então, até então tem dado errado porque ela não se analisou. Então ela vai para a análise e vai reconstruir esse pai que está dentro dela. Não é o pai físico, é o pai que está dentro dela. É a imagem de pai que ela construiu. E às vezes, boa parte, o casal se separou. E a mãe cuidou da filha. Então a mãe se encarregou de construir essa imagem para a filha. Seu pai não vale nada. Seu pai é um homem violento. Seu pai é preguiçoso. Seu pai me traía. E a mãe faz isso, não sabendo ela que ela está destruindo a vida da filha. Porque independente de falar, a filha vai se casar com o pai. Quando ela destrói o pai, ela fortalece a necessidade da filha encontrar um homem com aquelas características. Então você que é mulher, que está me escutando, que é mãe, que é separada, fica atenta com o que você fala do ex para sua filha. Com o que você fala do pai dela para ela ou para ele, se você tem filho. Porque também traz transtorno para o filho. Você que é pai, que cuida, que ficou, por exemplo, eu na minha separação, eu fiquei com a filha. Aos 3 anos ela ficou comigo. Mas em momento nenhum eu maculei a imagem da mãe dela. Eu sempre falava bem. Ela que na vida adulta teria que descobrir se é boa, se não é, enfim. Mas eu nunca construí uma imagem terrível da mãe. Porque senão ela não teria um relacionamento com a mãe hoje na vida adulta. Então, preste bem atenção. Tudo que você fala mal do seu ex, da sua ex, para o seu filho, para sua filha, se volta contra a criança. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Você que é homem, ama seu filho? Ama sua filha? Tem certeza? Então não fale mal da sua ex para eles, da mãe deles. Você ama seu filho, ama sua filha? Então não fale mal do pai deles para eles. Se você fizer isso, você vai destruir a vida deles. Não é a vida do ex. O ex, tá nem aí. Ficou com você. Ele vai te cobrar depois. Mas ele não vai tocar em nada. O que você fala mal dele serve de estímulo para ele continuar. E não se iluda. Se ele batia em você e se separou, ele vai arranjar outra para bater. Porque tem sempre alguém numa civilização truculenta, numa civilização da violência, o que não falta é combinação de neuroses. Homens violentos com mulheres que buscam violência inconsciente, tá certo? Ninguém vai lá querendo apanhar, não. A mulher, quando encontra o homem, ela o acha bonito, interessante, inteligente. Ela não acha que ele é violento. Ela só vai descobrir depois que o relacionamento se intensifica, quando ela vai morar junto com ele. Lá em Minas se diz que a gente conhece a outra pessoa quando comemos 1 quilo, uma saca de sal junto. Então quando você vai morar junto, você vai ver. Então é uma escolha inconsciente, fique claro isso. É uma busca inconsciente. Também homens buscam mulheres truculentas, mulheres violentas, tem também. E aí às vezes esses homens foram vítimas das mães que eram violentas, que eram truculentas. Então nós somos, eu estou com 54, a minha família é uma das poucas que não usava de violência. Eu vi vizinhos, crianças que eram minhas vizinhas, morrerem por espancamento. Numa família de 5, os pais mataram 3, eu vi o caixão sair. Lá de casa eu via os gritos. Hoje jamais isso seria permitido, que eu ia chamar a polícia. Mas eu era criança na época. Nossa consciência. Então era comum, era normal o pai bater nos filhos, a mãe bater nas filhas, nos filhos. E o marido bater na mulher. Então, quer dizer, eu cresço apanhando do meu pai. Então eu vou ter problema de autoridade. Eu cresço apanhando da minha mãe. Então eu vou buscar uma mulher que me bata. Porque eu entendo que ao me bater, a minha mãe me transmite amor. Sem falar que muitas vezes o pai falava com a filha assim, batia na cara dela e fazia assim, isso aqui eu te amo. Isso aqui, é para você ver como eu te amo. Isso aqui, é para você não virar bandida, não virar prostituta, para mostrar o meu amor por você, porque quem ama,
cuida. Quem ama, cuida. Essa era a ideia de carinho e de cuidado no passado. Hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente bota esse pai, essa mãe na cadeia. Se descobrir. Mas no interior dos lares ainda tem isso. Ainda tem gente omissa que denuncia. Eu eduquei meus filhos para denunciarem. Criança, idoso, mulher, apanhou, homem também, mas homem é mais raro, né? Criança, idoso, mulher, apanhou, tem que chamar a polícia. Quem vai lidar com eles é a polícia, né? Então, mas é muito pouca gente que faz isso. E aquela frase, em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Lembra dessa frase famosa? Uma frase violenta, uma frase que estimula a violência. Então, é a forma como a mulher vê o pai vai fazer com que ela escolha o marido. Se o pai bate na mãe, se o pai bate nela, ela vai buscar o marido que bata nela. Porque quando o marido não bater, ela vai dizer assim, não, não é bom não, ela vai se desinteressar por ele, porque a lembrança afetiva que ela tem, o primeiro homem da vida dela batia nela. Percebe aí a diferença? E essa é a questão. Então é assim que se constrói a ideia do dedo podre. Não é o dedo que está apodrecido, é a imagem materna, paterna que está apodrecida aqui dentro e que precisa de tratar e que precisa de análise. Só a análise dá conta disso. Então, às vezes a pessoa vai para o consultório psicológico, fica lá meses, anos e não resolve. Por quê? Só a psicanálise mexe na infância. Faz parte do método analítico mexer na infância, buscar a imagem do pai, da mãe. Um bom analista vai fazer isso. Eu sempre digo, se o seu analista não cava a sua infância, é porque ele não é analista. Veja qual é o curso que ele fez, aonde ele estudou, peça o diploma, veja qual sociedade ele é vinculado. Porque se ele for psicanalista, ele vai mexer na sua infância, ele vai cavar a sua relação com seus pais, com a sua mãe, né? Com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus avós, vai mexer com a sua infância. Então essa relação é direta, é diretamente proporcional. Se o pai era violento, vai procurar um marido violento. E isso é inconsciente, tá, gente? Não é de propósito, é inconsciente. Como é que a gente percebe sintomas de pessoas que procuram pessoas violentas? Eu observo jovens, dei aula na faculdade de 1992 a 2017, o ano passado. Portanto, 25 anos lidando com moças, com rapazes, que foi uma maravilha, né? Eles me rejuvenescem. Até hoje eu os encontro pela rua. Foram 25 anos dando aula na universidade, na faculdade. Dei aula também no IFES para o pessoal do ensino médio. Então a moçada eu conheço bem. E como eu sou psicanalista, eu sempre era acompanhado pelos alunos, sempre. E aí, uma coisa que eu percebia nas moças, elas comentando entre elas, elas diziam assim, eu gosto de homem que tem pegada. Percebe? Que tem pegada. Pegada. Ou seja, que é truculento, que sacode. Que sacode. Que sacode. Eu gosto de homem que tem pegada. Que tem pegada. Que tem pegada. Olha que frase perigosa. Que tem pegada, marca, né? A pegada não é uma marca, que marca, marca com pegada, marca com pegada. Percebe então essa questão, como que é o processo? Então, essas meninas já têm sintomas de que amam pessoas violentas, amam um pai truculento. E aí elas tendem a buscar inconscientemente um parceiro, uma parceira truculenta. Porque veja, também a menina pode procurar uma menina, a gente tem o caso da homoafetividade, então, mas a menina vai procurar uma parceira que tem as características do pai, e vice-versa. Né? E vice-versa. Então essa busca ela é inconsciente. E eu não estou dizendo que o pai, que toda moça que apanha do marido, toda mulher que tem um homem truculento,
Toda mulher que tem um homem violento, o pai é violento. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela faz essa leitura. É essa imagem que ela tem dentro dela. Então ela precisa desfazer essa imagem. Ela precisa desconstruir essa imagem e construir uma imagem mais generosa dentro dela. No final de semana teremos um retiro, né, para estudar o livro Psicologia da Gratidão, que vai ser lá em Santos Dumont, na terra do pai da aviação, lá perto de Juiz de Fora, na Serra da Mantiqueira, dentro da mata, num lugar maravilhoso. Então a pessoa vai aproveitar o feriadão para isso. Então nós vamos estudar sobre a gratidão. É preciso construir uma imagem de gratidão ao pai dentro dela. Então tem que ver, não é que eu não sei se está claro, não é o pai que é violento, não é a mãe que é violenta, é a imagem que ela tem de um pai violento. E por que ela tem essa imagem? Porque a mãe construiu, ou porque ela presenciou algo que ela associou à violência. Quer ver um exemplo? Uma criança que presencia uma relação sexual entre os pais. Aí a gente pensa assim, o Joãozinho está dormindo, a Mariazinha já está dormindo. Olha, fique esperto com criança. Criança, fecha um olho e deixa o outro aberto. É um bicho muito esperto. Então, hoje, tem a babá eletrônica, tem uma série de recursos que a criança, desde bebê, tem um quartinho dela. As pessoas já decoram o quarto do bebê antes dele nascer. E é o ideal. A criança tem que ficar no quarto dela, desde bebê. Desde bebê. Mas, nas famílias antigamente, era muito comum as crianças dormirem no mesmo quarto que os pais. Isso quando não dormia no meio do pai e da mãe. E eu já ouvi depoimento em palestras que eu dou, que eu aplico, do pai vir dizer para mim, minha filha dorme no meio entre eu e a mãe dela, até hoje, ela tem 17, ela tem 14. Isso é abuso sexual. Isso é um absurdo, porque veja bem, ali no sono, durante o sono, é muito comum o homem ter a ereção noturna. Imagina que a criança dormindo, sem querer, ela esbarra no pênis do pai. E vai tocar o pênis do pai. Isso constitui um abuso sexual. Eu escutei um avô dizendo assim, minha neta é a minha paixão. O senhor acredita, doutor? E ela tem 11 anos e ela dorme comigo e com a avó até hoje. Ela não dorme com a mãe dela. Não. Ela ficava lá em casa para a mãe trabalhar. E algumas vezes dormia. Agora não. Toda noite comigo e com a minha esposa. É a minha paixão, minha neta. Ela dorme no meio de nós dois. Eu falei, caramba. Quer dizer, complicado isso. Ele é um homem de meia idade, ele é um homem de 55, 60, tinha mais ou menos a minha idade, né? E aí tem ereção ainda. Como é que é isso? Aliás, sempre tem ereção. Em algum momento. O homem não perde ereção, né? Então, a importante é essa. Então, por exemplo, se uma criança presenciar o pai e a mãe transando, e aí naquele momento em que a mãe está debaixo do pai e está gemendo, na interpretação da criança, o pai está batendo nela. Por isso que ela está gemendo. Ela está gemendo de dor. A música do Zé Ramalho, Gemer Sem Sentir Dor, esse gemer sem sentir dor só funciona na cabeça do adulto. Na cabeça da criança, se você está gemendo, é porque você está sentindo dor. Ou às vezes o pai está embaixo da mãe e está gemendo. Então a menina ou o menino vai interpretar que a mãe está batendo no pai. E por isso ele está gemendo. Entende? Então está ligado à violência. Então essa criança vai crescer com a imagem de um pai violento, de uma mãe violenta, de um pai truculento, de uma mãe que machuca. E aí vai levar isso para a vida adulta. E aí não vai ter tempo de reelaborar. Porque se adulto já é difícil ir para o divã, se já há um preconceito por conta do adulto de fazer análise, quem dirá a criança? Poucas são as crianças que fazem análise,
Porque nós temos poucos analistas especializados em lidar com criança e adolescente. Aqui, por exemplo, em Guarapari, a gente tem o doutor Breno Cabral, mas são poucos. A gente tem outros alunos que estão se especializando também. Em Belo Jardim, a gente tem a doutora Márcia Lemos, lá em Pernambuco. Mas são poucos aqueles que se especializam em lidar com criança e adolescente. Então, como essa criança não vai para o divã, essa criança não vai ser analisada, essa imagem da mãe que apanha do pai, porque ela fica gemendo debaixo do pai, essa imagem ela vai levar para a vida adulta. E ela vai procurar um pai que faça ela gemer. Não gemer de prazer, mas gemer também de prazer. Gemer apanhando, porque apanhar dá prazer. Ela vai desenvolver um processo sádico. Apanhar dá prazer. Se não apanhar, não dá prazer. E aí, mas a Luísa, ela não está apanhando, não seria masoquismo? Mas o masoquismo e o sadismo é a mesma coisa. Toda pessoa masoquista é também sádica. O masoquismo é a câmera do sádico, ele se violentando. Mas em algum momento, se ele virar essa câmera ao contrário, ele vai violentar também. Então toda pessoa que é torturada, que é violentada, se colocada em condições, ela também pode violentar. A violência é sempre uma doença, é sempre a patologia, é sempre um desequilíbrio, é sempre um sintoma que merece tratamento. Ok? Então, só para a gente entender aí. A gente vai, por exemplo, uma mulher nos procurou certa feita falando, né, que ela é casada, né, uma paciente que eu atendi umas 2 ou 3 vezes só, depois ela abandonou a terapia, graças ao nível de doença dela. Espero que mais tarde acabe amadurecendo. Mas qual é a história dela? Ela é casada, bem casada, um cara legal, o marido é um homem legal. Aí o que ela faz? Ela trai o marido com um canalha. Então o cara maltrata ela, transa com ela, mas humilha, etc. Bate nela, né? Certa feita o marido viaja, então não sabe de nada. Certa feita ela telefonou para ele falou para ela: olha, quem te mandou telefonar para mim? Quando eu quiser transar, eu telefono para você. Olha o nível de sujeição. Olha como que a pessoa perde a condição de sujeito e se torna objeto, né? A coisificação do indivíduo. Então ele falou para ela: eu telefono para você. Quando eu quiser. Então você nunca mais telefone para mim, que eu não quero falar com você. Eu telefono para você quando eu quiser. E aí foi essa relação destrutiva, até que ela se desinteressando completamente pelo marido. E por que ela se desinteressa pelo marido? Porque o marido não tem pegada, né? Não tem pegada. Então ela se desinteressou pelo marido. E aí, marido, 2 filhos, ela abandona o marido, deixa os filhos, vai morar com o Ricardão, com o amante. Resultado, o cara quebra os 2 dentes da frente, fora marcas pelo corpo inteiro, e ela vem buscar ajuda porque ela está toda machucada, está com vergonha de pedir para voltar para trás, para o casamento, mas ao mesmo tempo ela ama aquele homem que a tortura, aquele homem que a violenta. Isso parece coisa de filme, não parece? Não, isso está muito presente na nossa sociedade. Tem muitas casas, muitos lares escondem esse tipo de relacionamento. Muitas mesmo. Muitos que estão me assistindo, ou mulheres que vão me assistir, homens que vão me assistir, vivem essa situação. E aí, com a terapia, ela busca voltar para casa. Ela volta para casa. Ela pede perdão ao ex-marido, ele aceita, e aí ela volta para casa para reestruturar a família. E sabe o que acontece? Ela percebe o desinteresse pelo marido. Ela diz: eu não amo meu marido. Eu vou com vontade de sair de casa de novo. O problema são os meus filhos. E aí eu vou interrogar ela: mas como você não ama seu marido? Você está com ele há mais de 15 anos, porque o filho tem 14, o mais velho.
Você está com ele há mais de 15 anos, como é que você não o ama? Aí ela diz, eu não tenho libido com ele. Ele não tem pegada. Sabe? Ele é muito delicado ao me tocar. Ele é muito gentil. Eu gosto de homem que me pegue, que tenha pegada, que tenha tesão. Ela falou, usou esse não, ele é muito mansinho, muito bonzinho. É bonzinho até demais pro meu gosto. Olha que cabeça doente. Aí a gente vai investigar de onde que vem a infância dessa mulher. É uma mulher que era constantemente espancada pelo pai. É uma mulher que foi abandonada pela mãe. Então o pai transformou ela numa mãe dos irmãos mais jovens e batia nela. O pai não chegou a abusar sexualmente dela, mas batia. Cada vez que ela não cumpria as tarefas de casa, que ela não fazia o almoço na hora certa, que ela não lavava a roupa dele, ele batia nela, que ela não cuidava dos irmãos. Então ele manteve uma relação marital com a filha, ainda que não transou com a filha, mas a filha se comportava como se fosse a esposa. E ele bateu nessa menina. Então ela assumiu a direção da casa, ela tinha 9 anos de idade, gente. Olha que absurdo. E ela só vai sair de casa com 21 quando ela se casa, com esse marido bonzinho. Eu nem sei como é que ela encontrou ele. Mas foi um desvio de rota. Porque ela deveria sair de casa encontrando um outro tão violento quanto o pai. Mas esse outro já estava esperando ela. Quer dizer, passaram-se 12 anos de casado e ela encontrou. Então ela reencontrou esse pai. E aí ela ficou apaixonada por esse cara. E aí ela vai ficar com ele, tendo esses encontros às escondidas durante 3 anos. E depois, durante 3 meses, eles vão morar junto. Ela falou, se eu não tivesse separado dele, doutor, eu estava morta, ele ia me matar. Porque todo dia ele me dava uma surra. Eu falei, igual seu pai, né? Aí ela, igual meu pai. Então, você buscou seu pai. E aí vamos resgatar a imagem do pai. Tá bom, gente? Eu imagino que tem um monte de perguntas aí. Meu propósito é falar também do homem, mas acaba a gente falando mais da mulher. E esse meu amigo, que já está no 5º casamento, que as 4 esposas anteriores, o casamento terminou porque elas traíam ele, e também na época do namoro era assim, conversando com ele, uma cena muito forte na cabeça dele. Ele está indo na padaria de manhã, o pai está dormindo, e ele foi comprar pão para a família. E aí ele não sabia, né? Quando ele chega na padaria, ele encontra a mãe aos amassos com o dono da padaria. A mãe acordou de madrugada, foi para a padaria e ele não viu a mãe passando. E aí essa imagem não sai da cabeça dele. A mãe sendo tocada, sendo beijada, praticamente transando com o padeiro na frente dele. Então, ele tinha 7 anos ou 8 na época. Então depois ele vai procurar essa mãe para casar com ela. Ele vai procurar arduamente essa mãe que trai ele, que são essas mulheres. Ok? Vamos lá então ver quais são as perguntas, que tem muita hoje, viu gente? Paciência quem estiver no ar. Olha só pessoal, eu esqueci de avisar, nós estamos com um aplicativo novo, Vitor Hugo arrebentou no aplicativo, hein? O aplicativo novo, agora é só você digitar psicanálise, entra no Play Store, digita psicanálise, vai aparecer uma foto do Freud com a minha foto junto com o Freud. É esse aí, o outro continua no ar, mas esse novo aplicativo, ele está muito mais rápido, está muito mais usual, e olha que no outro a minha pontuação é 5, hein? Nesse novo aplicativo, então, tá show. Ali você vai encontrar todas as minhas lives de psicanálise. Todas. As que você não viu, essa aqui vai estar lá amanhã. Tá certo? Então, divulga, compartilha. O endereço é só entrar naquele Google Play, né, ou no Play Store, e digitar a palavra psicanálise. E vai e procura lá. A minha foto é uma das primeiras. A minha não é aquela vermelha, não. É uma foto do Freud com a minha no fundo. Tem uma com a minha foto vermelha, que é o aplicativo mais antigo. Tenta esse novo, você vai ver que bonito que tá. Então vamos às participações
do Você do Divã de hoje. Eu vou citar rapidinho as pessoas que estão aí acompanhando, mas vou me dedicar mais às perguntas, tá bom? Fábio Augusto, Samuel Gomes, meu amigo Samuel Gomes, um grande escritor, eu admiro esse cara, é um homem que conhece a vida humana como ninguém, ele é psicólogo, um excelente psicólogo. Né, Samuel? Um grande abraço para você, Dr. Samuel Gomes. Quem mora em Belo Horizonte, na região, já sabe. Mas ele nem deve ter vaga na agenda, porque ele está sempre lotado. Vocês podem encontrar ele também no Facebook aí. Samuel Gomes. Olha que legal, cara. É uma honra ter você aqui, viu? Fábio Augusto, Alessandra Andreata Dumont, Miriam Pinto Ferreira, Cris Franco, minha amiga de Leopoldina, a escritora, tem escrito textos maravilhosos. Estou aí compartilhando e seguindo seus textos no Facebook, viu, Cris? Porque vamos ter que organizar aí um livro, começar a pensar em escrever um livro. Lindaura Evangelista, minha amiga querida, minha aluna querida, gestora, né? É chefe de um monte de gente. Eu encontrei com ela na rua, próximo Natal, dei um abraço, ela estava comandando lá a equipe dela. Foi minha aluna, Lindaura. Jovem e com a capacidade de gestão fantástica, uma pessoa humana, tá, Lindaura? Deus te abençoe. Seu nome tem tudo a ver, linda, né? Lindaura. Renato Melo, meu grande amigo Renato Melo, quem quiser comer torta capixaba, esse chefe gastronômico aí, o Renato Melo, eu encomendo todo ano, vou encomendar esse ano de novo. A Lília Branco, Rodrigo de Jesus. Rodrigo, obrigado pela parceria, cara. O seu trabalho está sendo fantástico. E olha, o ES Foco tende a ser o maior meio de comunicação aqui de Guarapari e, quiçá, do Espírito Santo, viu? Tem futuro, seu trabalho está indo muito bem. Cris Maciel Peçanha, Rubens Silvestre, Vanessa Cabral, Vanderlei Campbell, Ivanise Dionísio, né? Gente do Nordeste lá. A Lindaura está complicado, então, está dizendo a Lindaura, né? Patrícia Marques, Marco Antônio Chacu, tá sempre aí, né? A Ivanise Dionísio dizendo, boa tarde, amigo. Ótimo tema. Acho que a Ivanise é de Pernambuco. Karine Gonçalo. Márcio José Passa, aqui de Guarapari, meu amigo. Alexandra Zablac Fagundes. Luiz Concórdio, lá de Caruaru, terra do Luiz Gonzaga. Caruaru, Pernambuco. Né, lá da festa de São João, tá quase chegando, em maio, não é isso? Final de maio, junho. Luiz, um abraço para você, Luiz. Nos vemos aí no dia 6, hein, Luiz? Alexandre Zablac está dizendo, boa tarde, meu amigo. Josué Barbosa. Josué também é um grande articulador aí do Facebook, trabalha com a parte de jornalismo, um excelente jornalista aí da mídia moderna, que são as redes sociais. Marcelo Zali Lobão. Daniel Geiger, um abraço, Daniel. Daniel foi meu aluno também. Alessandra Zablac está dizendo, eu estou passando por um processo de separação. Nossa, Alexandra, né? Não é fácil não, hein? É um velório, é um funeral, não é isso? Você, se tiver tudo concretizado, não tiver mais, né? Momento, tem que enterrar o falecido, senão você não consegue se libertar. Thaís Serafim, Thaís também está se especializando no atendimento à criança e ao adolescente. Camila Siegrist, Walter Lúcio Maia, meu amigo Wagner Souza, doutor Wagner Souza, psicanalista lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Quem mora em Petrópolis, procure o doutor Wagner, ele é psicanalista e é coach. Olá, amigo, excelente dia, um ótimo tema, muitas bênçãos. Stuart Bastos, amigo da minha querida amiga Cida Bastos, Leandro Costa, a doutora Adalgisa Cruz, psicanalista aqui de Guarapari, excelente profissional, Adriana Cavalcante, só gente boa, hein? Alexandra está dizendo o seguinte, meu marido não me dá carinho, não me dá nem beijo, não anda de mãos dadas, não gosta de nada, sempre carinho, nem sexo. Ele é estranho, até para fazer sexo. Não me beija, não me olha. Eu estou me sentindo um lixo. Então, você precisa, primeiro, né? Por que você procurou esse marido? A pergunta é, Alexandra, seu pai te dava carinho?
Ou você percebia, deixa eu refazer a pergunta, você percebia o carinho do seu pai, que às vezes o pai dá carinho, mas a pessoa não percebe, né? Então ele prefere a outra irmã, não sei o quê, né? E outra coisa, esse seu marido também é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que teve dificuldade, pode ter sido abusado sexualmente, entendeu? Então essa é uma questão. E então ele... vale aí você buscar a análise e ele também. Agora não se sinta um lixo, o conflito é dele, não é seu. Se ele não gosta, é um problema dele. Ele deve ter sido abusado. E é muito difícil para o homem confessar que ele foi abusado sexualmente, principalmente se ele foi abusado por um outro homem. Então é muito complicado. Normalmente o pai, o tio, o primo, né? Eu pedi a separação, não estou aguentando mais. Então, talvez seja a hora de você buscar ajuda. Ao invés de separar, buscar análise. Propõe ele fazer análise também, se é que ele quer manter o casamento, né? Porque também tem que ver se outra pessoa quer, né, gente? Se outra pessoa não quer, não adianta. Mas busca isso, viu, Alexandra? Busca isso aí. Atelier Simone Meneghetti, John Halley, meu amigo escritor, John Halley, lá de Sete Lagoas, um grande escritor, biógrafo do Chico Xavier. Marcelo Zari Lobão, relacionamentos não podem seguir receitas de bolo ou comparativos com o da família ou amigos. Relacionamento não pode ser visto no sentido como posse. Traição só afetam aqueles que as praticam. Aqueles que a praticam. Cadê? Grande texto. Só afeta aqueles que a praticam. Ninguém trai o outro, mas a ele próprio. Deixe de reagir e passe a agir com respeito e individualidade para ter o equilíbrio na comunhão. E não deve, antes de se envolver, procurar conhecer o outro quanto ao sexo. Vale ressaltar que ele não é o alicerce para a relação, muito menos para o amor. Então, aí tem algumas coisas aí, meu amigo Marcelo, me permita discordar com muito carinho, com muito zelo, né? Algumas coisas você está certo, os relacionamentos não podem seguir receita de bolo, né? Mas, no entanto, Freud fez um estudo profundo da vida humana, ele ouviu centenas de pessoas, então provavelmente, nesse relacionamento em que o marido se desinteressa, esse marido foi abusado sexualmente, pela minha experiência clínica de mais de 15 anos. Mas será que ele vai querer se tratar? Não sei. Quem está buscando é a esposa. Concordo com você, Marcelo, que ela não deve procurar outra pessoa. Não deve procurar, até porque, se o problema estiver nela, ela vai achar outro homem igual. Durante o namoro vai ser tudo muito bom. Quando partir para relacionamento mais sério, vai refletir a mesma coisa. Então ela tem que procurar nela as questões, resolver as questões dentro dela. E só aí, sabendo como ela se sente, que ela está confusa, aí ela deve separar. Separação é uma coisa muito dolorosa, muito demorada, custa muito caro. Não é caro financeiramente somente, é caro economicamente, é caro socialmente, é caro psicologicamente, é claro familiarmente, né? Tem filho, se tiver filho é mais complicado ainda. E aí, amigo, eu concordo com você. Não deve buscar uma outra pessoa agora, não. Deve primeiro buscar se entender, se conhecer, dialogar com o outro, né? Porque a sexualidade é uma relação a dois, né? Nenhum nem o outro. E tentar resolver isso, né? Vale dizer que é mais comum esse conflito por parte do homem. Geralmente quem se queixa é o homem da mulher. As mulheres perdem a libido depois que se casam, diminuem, corrigindo, né? A grande maioria, outras não. Isso se dá não é por culpa delas, é pela educação castradora que elas recebem desde a infância. Elas aprendem a ser mãe ganhando bonequinhas de presente. Enquanto que o homem aprende a ter libido ganhando carro de presente, bola de futebol de presente. Então ele aprende soldado a lutar de presente. Então ele aprende a ser violento, a ter liberdade. E a mulher aprende a se voltar para dentro. Então o sexo acaba sendo prejudicado do ponto de vista feminino. Mas está aqui uma prova que isso não é uma exclusividade
da mulher. Às vezes o homem também tem dificuldade na sexualidade. E a mulher, ela é muito intolerante com o homem que tem dificuldade no campo da sexualidade. Né? Se a gente viu, Alexandra, se a gente for analisar, o tanto de gente, o tanto de homem que se queixa das suas esposas é muito grande. As mulheres nunca dão o retorno que o homem busca. Então tenha compaixão do seu marido. Como os homens precisam ter compaixão das suas mulheres que perdem a libido. Afinal, o relacionamento não é só sexo. Claro que tem que ter sexo, mas não é só. Estou dizendo isso até por uma questão matemática. Tá? A grande maioria das queixas são dos homens. Você, Alexandra, é uma exceção. É uma exceção. Tem mulheres que gostariam de estar no seu lugar nessa hora, porque os maridos ficam procurando elas não têm vontade, e seria muito bom se estivesse no seu lugar. Mas hoje a mulher está se libertando. Eu vi as mulheres que eu encontrei na UFS. As mulheres estão se libertando, estão descobrindo a própria sexualidade. E aí sim, não são mais aquelas mulheres tão castradas pela cultura machista que se instalou no mundo até hoje. Né? Então temos aí a Norma Lippel, a Puri Costa, Delma Luz. Wagner está dizendo, está bem didático, ótima explicação. Obrigado, doutor Wagner. Wagner Souza. Ivaldo Neto. Norma Lippel está dizendo, boa tarde, querido. Não é o meu caso, mas quando o pai não é abusivo fisicamente e nem bebia, por que a má escolha? Olha, às vezes o pai não é assim, mas a filha construiu uma imagem de pai assim. Ou às vezes a mãe é truculenta. A mãe, nós vimos um caso, por exemplo, que ali a mãe é que era truculenta. E aí a filha, vendo o pai humilhado pela mãe, ela pensava assim, meu pai, ele é tudo perfeito, mas ele precisava ser um homem mais truculento, mais violento, para peitar essa mulher tão violenta. Então ela cresceu violenta e procura homens violentos. Imagina que loucura. Né? Então pode ser a mãe também, Norma, você tem razão. A doutora Elismara Tauar assistindo, o Ademir Amorim, o Elvis Freitas, que é psicanalista também, mas atua mais na dança, né? É um psicanalista dançarino, professor de dança, professor Elvis, tem academia e tudo, chiquérrimo. Abraço, meu amigo. A Elismara está dizendo, boa tarde, mestre. Boa tarde, Elismara. Ieda 11 Castro. Alexandre está dizendo, isso é verdade, mesmo porque meu pai era amoroso, meu pai era honesto, melhor homem que conheci. E eu sou carinhosa, igual a ele. Então você quer buscar um homem carinhoso com você. Então, de repente, o seu grau de exigência é muito alto, porque você teve um pai muito carinhoso. Então, na análise, Alexandra, você vai descobrir que seu pai não era esse homem perfeito. Porque arranjar um cara para substituir um pai, uma mulher que é tão apaixonada pelo pai como você, é muito difícil. Então, talvez a questão esteja com você e não só com o marido. O marido também, mas não só com ele. Então, olha que interessante, seu pai era carinhoso. Então, por isso que você não encontrou um homem violento. Mas o homem que você encontrou, ele não vai te dar o mesmo carinho que seu pai te deu. Por isso você está sentindo falta. Jaqueline Canto, Ivanilda Pereira, Elizabeth Braga, Camires Falsingobi, o Osnir Cugenota, esse eu não conheço, novato aqui. Aline Badawi, minha amiga Aline, um abraço, querida, lá de São Paulo. A Aline está dizendo, boa tarde, meu querido mestre. Obrigado, querido Eduardo Martins, meu professor João Neto, meu colega, professor, que eu admiro muito. Temos que tomar um café uma hora dia dessa. Eu sempre prometo aqui, mas nunca levo a prática. A Maritza, lá de Santos Dumont, Maritza Almeida. Ivanilda está dizendo, graças a Deus não tive esses problemas. Meu pai sempre foi muito carinhoso com a minha mãe. No enquanto eu era muito rígido, no sentido da integridade moral. Não admitia erros, nem sentido, mas tudo valeu. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A ideia não é corrigir o pai, a ideia é tentar entender onde é que esse pai se encontra, né? E também nunca permitimos essa violência contra nós, os filhos. Homens nem se fala, são mais calmos que as mulheres, tá? Então,
criou aí uma família de hiena, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? São lugar onde eu falo, Freud usa esse termo, né? Onde o falo está na mão das mulheres. Falo seria o instrumento do poder. Maritza Costa Almeida, boa tarde, amigo. A Renata Helena, minha amiga lá de Nova Venécia, assistindo. Minha amiga Isabel Martins, de Portugal. Tudo bem, Isabel? Um grande abraço para outubro. Nos vemos aí em Portugal, hein, Isabel? Maria Emília Souza. A minha amiga Cecília Borges Cunha, lá de Mimoso do Sul. O Leno Monjardim, aí de volta. A Miriam Valério, amei. Beijão aqui de Piúma, pertinho de Piúma, né? Marilúcia Salek, Natasha Fiel, minha amiga Natasha. Daqui a pouquinho tem o programa dela, que é show. Entra lá no Facebook da Natasha. Um programa fantástico aí sobre o ser humano. É hoje, né, Natasha? Na terça, né? Margarete Aires. O programa de hoje, o tema é como reprogramar a mente para o sucesso com dicas práticas. Estou falando que a mulher é fera? Vamos lá, gente, vamos lá assistir. Eu vou assistir, hein? Marcela Pereira é lá de Denver, no Colorado, Estados Unidos, onde estarei o mês que vem. Amigo, boa tarde, tá chegando a hora de Denver, hein? Tá chegando a hora, Marcela. Vamos nos encontrar aí em Denver, tá bom? Zuleide Miranda, Márcia Cristina, psicanalista, minha amiga doutora Márcia Cristina, lá de Belo Jardim, excelente profissional. Elaine Menato, Joyce Cabral, boa tarde, Aloísio. E terminamos então com Antônio Augusto Monteiro. Uma boa tarde, uma ótima tarde. Olha, entre no aplicativo, de novo, hein? Play Store, você que tem celular Android. Play Store, digita a palavra psicanálise e vai procurando a foto do Freud. Tá? A foto do Freud com a minha fotinha perto dele. Clica ali, abre, vai ter todos os vídeos. Gente, o aplicativo tá maravilhoso, tá show. Vitor Hugo, meu filho, é um gênio. O moleque é bom, hein? Fera. Desejo a vocês uma ótima Páscoa, uma Semana Santa de muita reflexão, de muito autoconhecimento, de muito aprofundamento em si mesmo. E nos vemos na próxima terça-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Um abraço, fiquem com Deus. Rodrigo, obrigado. Até lá, fica com Deus. Muita paz a todos.